Desde que conhecemos os jogos, estamos acostumados a se comunicar com NPCs através dessas janelas de diálogos e ter respostas sempre padronizadas. Porém, com a evolução das ferramentas de IA, isso está mudando. E nesse vídeo, vamos explorar como essa evolução está acontecendo. E eu vou te mostrar como eu criei na prática NPCs inteligentes, como esse daqui. Qual o nome dessa floresta que estamos? Estamos na floresta de Eren, uma região selvagem e perigosa que abriga muitas criaturas místicas e monstros. É um lugar cheio de mistérios e lendas. E muitos aventureiros vêm aqui em busca de tesouros e segredos antigos. Qual foi o último monstro que você viu nessa região? A última criatura que vi aqui foi um grupo de ogros. Eles são brutamontes grandes e furiosos, mas notoriamente lentos e com uma visão limitada. Se você se mover devagar e sem fazer muito barulho, é possível passar despercebido por eles. Mas é melhor estar preparado para qualquer encrenca que apareça. NPCs. Ao longo das décadas, essas figuras enigmáticas passaram de simples marionetes digitais a personagens complexos e fascinantes. Mas agora, estamos em um novo ponto crucial, no qual a inteligência artificial está dando vida e personalidades reais aos NPCs. E isso pode transformar toda a indústria de jogos que conhecemos. E a expectativa é que jogos como GTA 6 cheguem com essas novas IAs em seus NPCs, prometendo uma transformação radical na maneira como experimentamos esses jogos. Mas para entender isso, temos que voltar à origem e compreender toda a evolução que os NPCs passaram dentro dos videogames. O termo NPC é usado nos jogos para descrever personagens que não estão sob o controle do jogador, mas que habitam o mundo do jogo, desempenhando papéis de maior ou menor importância. Eles podem ser encontrados em diversas formas, seja como uma pessoa passeando pelas ruas de um jogo de mundo aberto, um monstro em um MMORPG, ou até mesmo um carro oponente controlado pela máquina em um jogo de corrida. Quando os primeiros jogos digitais surgiram, os NPCs eram representados de maneira muito simples. Eles eram apenas sprites ou formas geométricas em movimento, que muitas vezes tinham apenas uma função: se mover em direção ao personagem. Em jogos de arcade clássicos como Pac-Man e Space Invaders, por exemplo, os NPCs eram inimigos que apenas perseguiam o jogador, sem nenhuma estratégia ou tática. Conforme a tecnologia evoluiu, os NPCs começaram a ganhar mais profundidade. Nos RPGs dos anos 80 e 90, como os títulos da série Final Fantasy e The Legend of Zelda, os NPCs tinham histórias e personagens um pouco mais elaboradas. Eles podiam dar missões aos jogadores, fornecer informações programadas para a trama e, em alguns casos, até mesmo se juntar ao grupo do protagonista como aliados. Contudo, ainda eram meras peças robóticas. Foi na virada do século XXI que os jogos começaram a explorar de maneira mais profunda a interação com os NPCs, permitindo que os jogadores moldassem a narrativa com base em suas escolhas de diálogo. Um exemplo notável dessa evolução é o jogo Star Wars, lançado em 2003. Nesse RPG, os jogadores assumem o papel de um Jedi e podem escolher suas respostas em diálogos com outros jogadores. Dependendo das escolhas feitas, a história se desenrola de maneira diferente, com diferentes finais e desfechos para os NPCs envolvidos. Outro exemplo marcante é o jogo Mount Blade. Nele, os jogadores podem recrutar seguidores, formar exércitos, participar de batalhas em tempo real e interagir com diversos NPCs. O aspecto das escolhas de diálogos é particularmente interessante, pois os jogadores podem abordar lords, aldeões, mercenários e outros personagens com uma variedade de opções de diálogo. Suas escolhas de diálogos podem influenciar a maneira como outros personagens veem você, iniciar batalhas e afetar sua relação com diversas facções do jogo. Mount Blade é um exemplo notável de como jogos podem oferecer uma experiência rica e personalizada, onde as escolhas dos jogadores têm um impacto tangível no mundo virtual e na progressão do jogo. Isso demonstra como a interação com os NPCs por meio de diálogos pode ser parte fundamental e envolvente da experiência de jogo. E falando nisso, essas janelas de diálogos são os clássicos, né? Principalmente em jogos de RPG. Você pode ver elas em vários games, como The Witcher 3, The Elder Scrolls 5
Diablo 3, Mass Effect e vários outros. Porém, essas janelinhas podem estar desaparecendo em breve e dando espaço a soluções muito mais robustas e inovadoras, que usam inteligência artificial e machine learning. Eu garanto que vocês vão se surpreender, mas vamos falar disso mais à frente. Voltando ao início dos anos 2000, vimos também o surgimento de jogos de mundo aberto, como o icônico GTA 3. Nesses jogos, os NPCs passaram a representar não apenas personagens com histórias individuais, mas também cidadãos de cidades inteiras. Eles tinham rotinas diárias, empregos, relacionamentos e até mesmo reagiam às ações do jogador. Essas mudanças fundamentais trouxeram uma sensação de vida aos mundos virtuais. Antes, a gente só via alguns NPCs dentro de um jogo, e depois desses jogos, começamos a ver populações inteiras, cada uma com seu próprio ritmo e características distintas. Os NPCs deixaram de ser apenas extras, para se tornar uma parte integrante da experiência de jogo. Nessa mesma época, em jogos como The Sims 1, você poderia seguir um NPC enquanto ele ia ao trabalho, ouvir suas conversas ou até mesmo interagir com eles de diversas maneiras. E além disso, os NPCs começaram a responder de maneira mais dinâmica às ações dos jogadores. Se você agisse de maneira hostil em um jogo, os NPCs poderiam fugir ou até mesmo lutar contra você. Essa evolução trouxe uma riqueza de possibilidades de jogabilidade e narrativa. Os NPCs não eram mais apenas peças robóticas em um tabuleiro de jogo, mas sim personagens virtuais que tornavam o mundo do jogo mais imersivo e envolvente. Mas até então, todos os comportamentos desses jogos são pré-programados, ou seja, os NPCs não estavam tomando uma decisão por conta própria, eles estavam apenas reproduzindo uma reação exatamente de acordo com a programação dada a eles. No entanto, nesses últimos anos, por volta de 2020, vimos uma nova evolução na forma como esses personagens são construídos e interagem com os jogadores. Os jogos modernos como The Last of Us Part 2, Red Dead Redemption 2, Cyberpunk e Deadstring trouxeram um nível de complexidade e realismo impressionantes para os NPCs. Uma das mudanças mais notáveis nesses jogos foi a introdução de sistemas de inteligência artificial avançados. Isso permitiu que os NPCs reagissem de maneira mais realista e dinâmica às ações dos jogadores. Eles não apenas seguiam rotinas pré-programadas, mas também aprendiam com as interações com o ambiente e com o jogador. As mudanças também tiveram um impacto notável na dificuldade dos jogos. Em títulos como Sekiro, os NPCs, incluindo inimigos e chefes, representam desafios formidáveis. Suas ações são extremamente estratégicas e adaptáveis, demonstrando a capacidade de avaliar a força do jogador e aprender com as ações deles, resultando em confrontos ainda mais intensos. Em The Last of Us Part 2, por exemplo, os NPCs não jogáveis desempenham papéis críticos na história, e suas ações e reações moldam a experiência do jogador de maneira significativa. Essa abordagem mais avançada dos NPCs cria um mundo virtual mais convincente e imersivo. Toda essa interação já parece incrível, né? No entanto, estamos à beira de uma revolução iminente que pode mudar tudo isso. O avanço da inteligência artificial, do aprendizado de máquina e da linguagem natural estão desencadeando novas possibilidades para os jogos. Você já deve ter ouvido falar nesses últimos meses sobre ferramentas como o ChatGPT, o Bard do Google, Midjourney e várias outras que estão surgindo e que estão mudando nossa realidade e possibilitando tantas coisas novas. E os jogos não estão ficando de fora disso. A revolução que a inteligência artificial trouxe para os jogos recentes é simplesmente fascinante. Ferramentas avançadas estão surgindo e têm desempenhado um papel crítico na transformação dos NPCs e na forma como os jogadores interagem com eles. Imagine entrar em um jogo e, em vez de escolher opções de diálogos pré-definidas, você pode simplesmente falar com os NPCs. Com a tecnologia de reconhecimento de voz e processamento de linguagem natural, os jogos modernos estão começando a permitir que os jogadores se comuniquem com os personagens do jogo de maneira muito mais natural. Por exemplo, enquanto você explora uma cidade em um jogo, você pode parar na rua e conversar com qualquer personagem, perguntar sobre a cidade ou como está indo o dia deles e receber uma resposta natural. Os NPCs, equipados com inteligência artificial, entenderão suas perguntas e responderão de acordo. Essa capacidade de comunicação por voz transforma completamente a dinâmica da interação com os NPCs. O vídeo que você está assistindo agora é um exemplo real disso, utilizando novas tecnologias da Unreal Engine. Nessa demonstração, o jogador pode se comunicar com qualquer NPC da cidade e receber respostas completamente originais.
No entanto, essa revolução não para por aí. Os NPCs agora não apenas compreendem suas palavras, mas também podem responder com ações dentro do jogo. Se você pedir a um NPC que ele te acompanhe em uma missão perigosa, ele não apenas responderá verbalmente, mas também poderá seguir e participar ativamente da ação, utilizando suas habilidades e estratégias para contribuir com o sucesso da missão. Essa mudança na interação com os NPCs permitirá jogos verdadeiramente imersivos, onde os personagens virtuais se tornarão verdadeiros companheiros de equipe. É como se você estivesse realmente dentro daquele mundo digital, onde cada conversa e escolha tem um impacto profundo na narrativa e na experiência do jogador. Essa revolução é apenas o começo. Com o contínuo avanço da inteligência artificial, podemos esperar que os NPCs se tornem ainda mais sofisticados e responsivos no futuro. Eles não apenas seguirão comandos por voz, mas também aprenderão com as interações dos jogadores e se adaptarão a estratégias e personalidades específicas. Essa nova era dos jogos está quebrando a barreira entre o real e o virtual, e à medida que a inteligência artificial continua a evoluir, podemos imaginar cada vez mais possibilidades. Me fala aqui nos comentários o que você acha que veremos nos próximos anos. Ah, e para quem acha que essas tecnologias ainda não estão disponíveis, eu tenho que te falar que elas já estão no mercado, e até desenvolvedores indies e iniciantes já podem usar modelos de IA. Por exemplo, a Unity Engine, que é a engine mais usada no mundo para a criação de jogos, já revelou que está desenvolvendo novas tecnologias de IA para o seu mecanismo, como você pode ver nesse vídeo aqui do card. Além disso, na sua loja de ativos, encontramos vários plugins de IA que podemos implementar em nossos jogos. Pensando nisso, eu decidi testar essas novas tecnologias e mostrar para vocês o que podemos fazer na prática com elas. Para isso, eu criei esse cenário aqui na Unity e usei o asset Convai, que é um dos pacotes disponíveis para implementar interações baseadas em inteligência artificial em jogos aqui na Unity. Achei bem interessante essa ferramenta. Ela possui um plano gratuito, com limite de 100 interações diárias. Nela podemos criar personagens, podemos nomear ele, escolher a voz de dublagem do personagem, tem várias. Podemos fazer também uma back history, que é uma história sobre o personagem, para ele se comportar de acordo com as características que passamos aqui. Nas demais abas, podemos personalizar outras coisas também, mas o que achei bem interessante é essa parte do banco de conhecimento. Nela podemos subir um arquivo TXT, dando informações e contextos para o personagem. Podemos subir umas 50 páginas de conteúdo falando sobre o mundo do jogo, o histórico do personagem, suas experiências, metas, trabalhos e outras coisas. Dessa forma, ele terá um repertório bem grande de comunicação. Eu já criei esse banco de conhecimento do personagem. Para agilizar essa parte, eu usei o ChatGPT para inventar a história do jogo, e nessa janela podemos conversar com a IA, para já ir testando ela. Mas no meu caso, eu vou implementá-la direto na Unity. Para isso, eu importei o asset da Convai no meu projeto, configurei a IA em um NPC do jogo. O processo de implementação foi muito simples, bem rápido. Mas vamos conferir o resultado disso, para a gente ver como ficou. Bem, tô aqui no meio da mata, criei um controlador em primeira pessoa para mim e tem um NPC logo ali na frente. Vou caminhar até lá e conversar com ele. Não tem nada disso de janela de diálogos, é só apertar F e falar com ele. Vou apertar F. Opa, tudo bem? Quem é você? Olá, meu amigo. Sou o Draven, um mercenário experiente que conhece cada canto destas terras. Se precisar de ajuda ou informações, é só falar comigo. Estou aqui para te ajudar no que precisar. Qual o nome dessa floresta que estamos? Estamos na floresta de Eren, uma região selvagem e perigosa que abriga muitas criaturas místicas e monstros. É um lugar cheio de mistérios e lendas. E muitos aventureiros vêm aqui em busca de tesouros e segredos antigos. Qual foi o último monstro que você viu nessa região? A última criatura que vi aqui foi um grupo de ogros. Eles são brutamontes grandes e furiosos, mas notoriamente lentos e com uma visão limitada. Se você se mover devagar e sem fazer muito barulho, é possível passar despercebido por eles, mas é melhor estar preparado para qualquer encrenca que apareça. Entendi. Estou procurando o antigo templo. Você sabe me informar onde eu posso achá-lo? Sim. O antigo templo fica nas redondezas, não muito distante daqui. Para encontrá-lo, basta seguir pela estrada à sua esquerda. Mas tenha cautela, pois a região é dominada por ogros, e eles não são lá muito amigáveis. Quanto você me cobra para me levar lá no antigo templo? Meu amigo, como mercenário,
Não faço serviços de graça. Cobro cerca de R$ 200 por missão. No entanto, posso garantir que você estará seguro comigo e chegará ao seu destino ileso. Tem como fazer por R$ 150 não? Nesse valor eu te pago. Entendo que você esteja tentando negociar, mas lembre-se de que estou oferecendo minha experiência e conhecimento para te guiar até o antigo templo. Além disso, o caminho até lá é longo e repleto de desafios, e você precisará de alguém para te proteger e te guiar. Por isso, meu preço é de R$ 200. Se precisar de ajuda ou informações adicionais, estarei à disposição. Tá bom, vamos lá então. O NPC começou a seguir o caminho, galera. Eu vou atrás dele. Todo esse diálogo, pessoal, tá acontecendo em tempo real, dentro do jogo. O NPC tá respondendo por conta própria, a partir do banco de conhecimento que eu forneci para ele. Que monstros são esses? São ogros. Brutamontes grandes e furiosos. No entanto, são notoriamente lentos e têm uma visão limitada. Se seguirmos devagar e sem fazer muito barulho, é possível passar despercebido por eles. Mas esta área é perigosa. Então é melhor estar preparado para qualquer encrenca que apareça. Essas estradas parecem bem complicadas de andar, hein? Sim. O caminho até o templo é curto, mas é repleto de desafios. A estrada tem seus obstáculos naturais e os ogros que controlam essas terras podem ser bem hostis. Esteja preparado para um possível confronto, caso seja necessário. Chegamos? Finalmente chegamos ao antigo templo. Este lugar é repleto de mistérios e lendas. O antigo templo é famoso por sua arquitetura única e inscrições antigas que contam histórias de um passado distante. Dizem que ele guarda tesouros e segredos há muito esquecidos. No entanto, tenha cuidado ao entrar. Muitos aventureiros ousaram explorar suas profundezas, mas poucos retornaram. A escuridão interior esconde perigos desconhecidos, e os ogros podem ter colocado sentinelas aqui. A decisão de entrar é sua, meu amigo. Se precisar de ajuda ou informações adicionais, estarei à disposição. Muito obrigado por me trazer aqui. Eu vim explorar o templo. Você tem alguma dica para me dar? Sim. Tenho algumas dicas para você. Primeiro, mantenha-se alerta e esteja preparado para qualquer encrenca que apareça. Procure por sinais e pistas que possam te ajudar a navegar pelo templo. Não se esqueça de levar algumas provisões, pois você nunca sabe o que pode encontrar lá dentro. Por fim, se precisar de ajuda ou informações adicionais, estarei à disposição. Boa sorte! Muito legal, pessoal. Consegui implementar toda essa lógica de NPC em menos de 30 minutos. Hoje em dia, temos ferramentas que nos ajudam muito nisso, como a da Convai. Ela tem um pequeno delay entre a minha fala e a resposta do NPC, de uns 5 a 10 segundos. Porque demora um pouco para processar mesmo. No vídeo eu adiantei essas partes, mas no geral achei que o resultado ficou bem legal. E olhando isso na prática, eu te pergunto, qual você acha que vai ser o primeiro jogo comercial a implementar esse tipo de inteligência artificial? Você acha que o GTA 6 vai chegar com essa tecnologia? Deixa aqui nos comentários. Se você quer ver mais sobre Unity e desenvolvimento de jogos, que inclusive é um dos mercados que mais cresce no mundo, dá uma olhada nesse vídeo aqui. E bem, nos vemos nele.